Jeremias Neto, ele é Jeremais. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, a minha cidade é muito pequenininha, mas bem pequenininha mesmo. Arabutã. Você já ouviu falar de Arabutã? Nossa, uma cidade minúscula. Arabutã, Santa Catarina. Ah, não tem não. Não tem mais do que 5.000, 6.000 habitantes, não tem mais do que isso. Eu estava entre estas que vêm para São Paulo como toda moça, loira de olhos azuis, com 1,78 m, com o sonho de ser modelo. E era um sonho que eu sempre tive desde pequenininha. Mamãe dizia: minha filha, olha, você leva jeito. Eu adorava colocar um salto com 3 aninhos. Lógico, eu estava brincando dentro de casa, eu estava brincando dentro da sala de casa e brincando com as roupas de minha mãe, os saltos de minha mãe, que também sempre gostou, mas não deu para isso não. Mas foi lá em Arabutã. Arabutã começou esse meu desejo. E aí eu tinha que dar sequência a este sonho, e foi a minha mãe a grande incentivadora. Vamos para São Paulo, lá as portas vão se abrir. Fizemos alguns contatos, algumas pessoas nos indicaram para outras pessoas e foi assim que chegamos aqui. Minha mãe veio me acompanhando e jamais permitiria que eu dormisse ou morasse sozinha ou numa espécie de república ou com outras meninas. Aliás, a minha mãe, para facilitar, depois de um ano que as coisas começaram a dar certo em São Paulo, veio todo mundo, eu, meus irmãos, minha mãe e até o meu pai, que deu um jeito de vender o negócio que ele tinha lá em Arabutã e começamos tudo de novo aqui em São Paulo. Foi assim que eu cheguei aqui, nessa terra de sonhos, nessa terra incrível, nessa terra, e vou dizer uma coisa, eu devo tudo à cidade de São Paulo. A gente só não conta com as intempéries, ou melhor, a gente só não conta que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos planos nunca são os planos de Deus. E Deus teria outros planos para mim aqui em São Paulo. Bem, eu não me destaquei como uma grande modelo, né? Se tivesse me destacado, hoje certamente vocês iriam me reconhecer e me conhecer e saberiam quem é que está falando. Mas eu percebi, engraçado o que eu vou dizer, Jeremias, mas eu não sei, por mais que a gente tente num determinado sonho que a pessoa possa cultivar por anos, depois de um tempo você percebe que, isso aqui não é exatamente isso aqui, não. É outra coisa. Eu acho que eu nasci para outra coisa. Eu acho que eu... Ô, Rafaela, deixa de ser boba, você está se precipitando. Não, mãe, eu acho que modelo eu até tenho, todo tipo, mas eu não sou uma Gisele Bündchen nunca, né? Sei lá, a pessoa quando nasce, ela tem um negócio diferente, ela tem um brilho diferente, ela tem alguma coisa nela é diferente. E para juntar e somar com isso, eu conheci o Ricardo. Então juntou o coração falando mais alto, por um namoro maravilhoso que eu começo a viver, e sim, eu vou fazer faculdade de psicologia, e dentro disso eu acabo me encontrando e vou me distanciando cada vez mais desse mundo de fotografias, de passarelas, de roupas e troca de roupas. Deus havia
havia escrito coisas diferentes. E agora eu teria que vivê-las e vivenciá-las. Então o meu namoro com o Ricardo prospera, porque um menino como ele é difícil de se encontrar. Tanto prospera que depois de 2 anos e meio que eu estou namorando, então a essa altura do campeonato eu já estou em São Paulo. Eu já me fixei em São Paulo, meu pai está trabalhando, a minha mãe está trabalhando, os meus irmãos estão encaminhados. Eu estou desistindo, esse momento que eu estou narrando, eu estou desistindo da minha carreira de modelo e estou investindo em outras coisas. Aliás, foi o Ricardo, menino, que me mostrou o outro lado da vida. Por exemplo, a igreja. Por exemplo, as coisas que eu viveria dali em diante. Por exemplo, outros valores. Sim, os 5 anos a mais do que eu me ajudou bastante. Eu nunca gostei assim de menininho, não, de menino mais novo que eu. O homem demora para amadurecer. E o Ricardo, sendo ele 5 anos mais velho que eu, tinha cabeça suficiente para me entender. E na troca de ideias tudo se batia. Marcamos o casamento depois de 2 anos e meio de namoro e nos casamos. E foi bonito, e foi tudo lindo. E até aqui a minha história assim, é um conto de fadas. A menina bonita, porém pobre, vinda de Santa Catarina, de Arabutã, que começa a construir uma história diferente ao lado do jovem e promissor marido. Também inteligente, dedicado, mas que tem outros sonhos. Depois, com o tempo, eu fui entender que o meu marido, na realidade, estava bem distante dos holofotes. Sim, para você entender quem era o Ricardo na história, ele era o rapaz que todo fim de ano, ao invés de agendar um belíssimo hotel e passar férias em família, ou uma belíssima noite de Natal ou Réveillon, ele ia fazer missões no interior do Nordeste, na Caatinga. Ia levar comida, ia levar esperança, ia levar um pouco de amor a esse povo tão abandonado desse país imenso. Um ano eu fui com ele e chorei muito. Voltei de lá dizendo: problema? Problema, a gente não sabe o que é problema não, Jeremias. Quem mora aqui no lado sul do país, no sudeste, não imagina o que é ter problema no norte e nordeste do país, onde muitas vezes a civilização sofre e é castigada sim, pela falta de recursos e tantas outras coisas. Eu acho que tudo isso fez com que eu me apaixonasse pelo Ricardo. Éramos casadinhos de novo, 6 meses, ainda em lua de mel, quando vem os primeiros sintomas da gravidez. Eu estava grávida. Ora, não esperaram nada. Sei lá se foi descuido ou proposital. O fato é que grávida agora eu então teria mais outros planos. Já tinha 22 anos. E com 22 anos, grávida do homem que eu tanto amava, os planos eram outros. Eu iria sossegar cada vez mais, o meu marido crescia cada vez mais em seu ramo, em seu emprego, e tudo caminhava muitíssimo bem até o 7º mês da gravidez. 7º mês. Até o 7º mês tudo foi muito bem. E aí veio a primeira notícia. Que notícia foi essa? Rafaela, nós estamos... Pois não, doutor, diga lá. Como é que tá? Como é que tá o meu filho? Sim, era menino. Sim, eu iria colocar o nome do pai, em homenagem ao pai, o meu marido, Ricardo Júnior. Ou filho, ainda não havia decidido se Júnior ou Ricardo Filho. Ainda não havia decidido, mas eu iria homenagear o pai. Mas o médico naquela consulta me assusta com a seguinte notícia. Olha, o teu filho, pelo que a gente percebe, ele tem uma insuficiência pulmonar.
Como assim, doutor? Tava tudo bem. Não, sim. Mas esses picos de pressão alta que você está tendo está nos preocupando bastante. Por isso a gente decidiu, a equipe médica, é melhor que a gente tire o Juninho antes do tempo. Sim, mas o pulmãozinho ainda não vai estar maduro. É exatamente esse o problema. É melhor que se tire agora. Porque colocando ele numa incubadora e analisando exatamente ele fora do útero, podemos talvez entender o que está acontecendo com ele. E Jeremias, ali começava a minha via crucis, ali começava o meu real problema, ali começava tudo que eu iria enfrentar até os dias atuais, e você vai entender o desespero pelo qual então eu decido te escrever. Passando por uma cesariana de emergência, o Juninho veio ao mundo, muito pequenininho. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que é isso? O Juninho, meu filho, nasceu e foi direto para a UTI neonatal e tão pequenininho e não conseguia respirar direito. Ali então se entende que o meu filho, portador de uma doença rara em seus pulmões, e isso não se sabe por que acontece, até porque nem na minha família e nem na família do Ricardo havia nenhum histórico preciso. Nós então entendemos que deveríamos encarar isso. Mas encaramos com muito sofrimento, com muito choro, com muita dor, com muita lágrima, é verdade, mas tivemos que encarar, e não só tendo que encarar essa deficiência pulmonar do Juninho, como tendo que encarar um dia após o outro, sim, porque na avaliação médica o Juninho não iria durar muito. Rafaela e Ricardo, eu como médico, eu preciso ser honesto com vocês. A expectativa de vida do bebê não é longa, não é boa. Ele, por esse problema nos pulmões e essa insuficiência terrível, e essa facilidade com a qual ele, meu Deus do céu, ele contrai bactérias horrorosas de serem tratadas, a gente não tem uma boa perspectiva para ele. E a gente precisa ser honesto com isso. Por quê? Doutor, por que ele? O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada. Isso é um caso em 1 milhão. E um caso em 1 milhão acontece coisas do tipo. Eu acho melhor vocês aproveitarem. Sim, doutor, mas espera aí. Você está dizendo então que ele vai ter que viver com um respirador e vai precisar de ar emprestado porque os pulmões não conseguem fazê-lo? Exatamente. E com muita sorte ele chega aos 7 anos de idade. Porque esse desenvolvimento pulmonar, ele é muito complicado, as coisas não são assim. Eu, na medicina, não posso precisar nada, mas a nossa expectativa real é de que ele alcance 7 anos, talvez 8 ou 9. Mas só o tempo vai poder dizer como ele vai reagir a tudo isso. Então, Jeremias, meu filho, sempre foi um guerreiro desde os primeiros minutos de vida. O meu filho teve que aprender a respirar e a saber lidar com a pequena quantidade de ar que ele conseguia. Mas, doutor, isso vai afetar o cérebro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cérebro dele é muito bem oxigenado. Ele é uma criança normal, mas a insuficiência pulmonar fará com que
ele não vai poder jogar bola, ele não vai poder fazer exercício físico, ele não vai poder usar da força física, ele vai ter uma vida limitada, ele não vai conseguir correr porque ele vai se cansar com muita facilidade, subir escada para ele vai ser um drama, mas ele vai ficar vivo, doutor. Vivo nós garantimos, quer dizer, eu não posso dar garantia de nada, mas pelo menos até os 7 anos, 8 anos, sim, ok. Ele vai ficar vivo. Depois disso, só Deus é quem sabe. Jeremias, e a vida tinha que seguir e prosseguir e não havia outro jeito. E eu fui encarando aqueles dias de UTI neonatal e de hospital e de pronto-socorro e de uma medicação extensa que o Juninho deveria tomar e os cuidados que deveríamos ter. Enfim, tudo isso era muito assombroso, difícil, mas o tempo foi passando. Então, o aniversário de 1 ano do Juninho, eu tô te mandando a foto em anexo para você ver. Ele já tá com aquele fiozinho no nariz e com o respirador, mas bem, feliz. Quer dizer, feliz dentro dos pensamentos dele, porque nem ele sabia o que teria ou o que tinha e por que deveria usar aquilo. E aí chegamos ao aniversário de 2 aninhos do Juninho e de 3 aninhos e de 4 aninhos, e a cada ano era extremamente comemorado porque tanto eu quanto o pai dele sabíamos que poderia ser o último aniversário e que poderia ser o último aniversário. E veio o aniversário de 6 anos e o aniversário de 7 anos. E a tensão aí aumenta porque os médicos então, conforme previsto, e eu estou falando de bons médicos aqui de São Paulo, conforme eles haviam previsto, a partir dos 7 anos tudo iria se complicar. A insuficiência pulmonar iria aumentar. A insuficiência pulmonar iria se complicar. Ele precisava de um transplante de pulmão para aguentar mais um tempo e depois mais outro tempo e depois mais à frente um outro transplante. Meu Deus, que tortura! Olha, se eu lhe disser que eu não orei, é mentira, porque eu orei muito. Se eu disser a você que eu não pedi a Deus, eu pedi e pedi muito. Mas foram 10 dias. Foram 10 dias antes de completar 8 aninhos. Foram 10 dias. Tão recente agora. E escrever para você, de certa forma é um desabafo, porque eu gosto demais do teu programa e eu tenho encontrado em programas assim, em momentos assim, alguma alegria. Eu pedi para Deus, eu queria ter o meu filho. Porque pai e mãe quer um filho de qualquer jeito, Jeremias, nem que seja para ficar em cima de uma cama, mas a gente quer. Eu acompanhei o Juninho todos os dias. Eu ajudei, eu estava em todas as crises, eu estava em todos os momentos de tensão. Eu tinha preparado a festa de 8 aninhos. Mas aprove a Deus levá-lo. Aprove a Deus levar o meu filho e acabar com esse sofrimento todo. Ainda bem que, quer dizer, por favor entenda e compreenda como eu estou dizendo isso e de que maneira eu estou dizendo isso, mas ainda bem que ele morreu aqui em casa, dormindo em seu quarto. No meio da noite teve uma crise e não teve o que ser feito.
Eu havia preparado tudo. Eu havia preparado a festinha de 8 anos. Eu havia pago o buffet. Eu pedi para prepararem o bolo que ele queria, do jeito que ele queria, com os personagens que ele queria. Mas não foi possível, não. A minha carta. Eu aqui me despeço, dizendo a você e seu ouvinte o quanto eu fui feliz enquanto tive o Juninho comigo. E que nem sempre Deus atende a nossa oração. E que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Por opção, decidi, realizarei ao lado do meu marido missões, assim como ele fazia no início do nosso casamento, e preferi, e também por opção, não quero mais ter filhos. A experiência de amar um desesperadamente, durante os quase 8 anos em que ele permitiu que o Juninho ficasse comigo, foi um ensinamento para a vida toda. Ao invés da minha revolta, me lembro do versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a minha história seja ensino, aprendizado, lição de vida, para todos aqueles que te ouvem pelo teu canal no YouTube ou pelo rádio, mas pessoas que às vezes reclamam por tão pouco. Há tanta coisa para a gente aprender ainda. E olha, eu posso garantir que a lição que mais me ensinou foi aquela onde eu perdi. Obrigado. É mais uma história. No programa do amigo Jeremias Neto, mande a tua opinião.